Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está chegando agora, você nunca viu nenhum conteúdo meu, seja muito bem-vinda. Meu nome é Silmara Luz. Eu sou mãe do Miguel, um menininho atípico de 6 anos, e do Gabriel, que está aqui dentro no forninho e que chega essa semana em nome de Jesus. E aqui o meu objetivo é compartilhar conhecimento com outras mães para que a gente possa melhorar a vida das nossas crianças. Eu sou terapeuta especializada no atendimento de mães atípicas, mas atendo mães no geral. E o que eu quero falar com vocês hoje é um tema muito importante, muito relevante para o processo terapêutico. Mas antes disso, eu preciso pedir para você que você curta, que você compartilhe, que você comente, deixe seu feedback aqui embaixo. Mas mais importante do que isso, que você se inscreva no canal. Mas mais importante do que isso, que você compartilhe. O objetivo desses vídeos é mudar a vida de outras mulheres, de outras mães. Quinzenalmente, às quintas-feiras, tem um novo vídeo aqui para você. Então, seja bem-vindo à minha casa, que nós estamos na minha casa, né? Não repare a bagunça e vamos lá. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma ferramenta que, na minha opinião, é a ferramenta mais eficaz no início do processo terapêutico, que é o autoconhecimento. Só que eu preciso dizer para vocês que o autoconhecimento ele tem se tornado algo muito romantizado ultimamente, né? E aqui eu quero trazer para vocês exatamente o autoconhecimento nu e cru. Como é que ele é, como é que ele deveria ser, né? Então, o autoconhecimento, ao contrário do que a gente pensa, do que a internet prega por aí, não é um caminho de paz, de autoaceitação, de militância, não é nada disso, né? Ele não é algo que começa confortável, né? Mas sim desconcertante, a princípio, né? Tem uma frase, na verdade não é uma frase, mas é uma passagem bíblica em João 8, que eu amo muito, que para mim é o que resume o que é autoconhecimento, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que que isso tem a ver com terapia, Silmara? Bom, a Bíblia é um livro milenar, né? Vocês vão ver aqui, andando pelos vídeos aqui desse canal, que eu amo ler, é uma das minhas paixões. Aqui, inclusive, eu trago de vez em quando algumas dicas de leitura, porque eu acredito que toda mudança de mentalidade, ela começa de dentro. No processo terapêutico, não basta eu chegar em você e falar assim, olha, é isso, isso, isso. Eu preciso mudar você por dentro. Eu preciso que você, não eu mudar, né? Quem sou eu? Mas eu preciso fazer com que você encontre caminhos de mudar o seu pensamento, para que assim você consiga mudar as suas atitudes diante do mundo. E uma das principais formas é através da leitura, né? A leitura, ela tem essa capacidade de formar o nosso imaginário, né? Os vídeos também têm, bons filmes também têm essa capacidade. Enfim, então se você quiser dicas de livro, fique por aqui que você vai encontrar também. E quando eu falo conhecereis a verdade, ela vos libertará, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente vê algo que impacta dentro de nós, quando a gente vira uma chave, a gente não consegue desver mais isso, né? Isso fica martelando dentro de nós e reverberando. Quando a gente muda a nossa mentalidade, todas as coisas ao redor mudam também. E o autoconhecimento é exatamente isso, é a verdade nua e crua sobre mim. É quem eu sou sem nada, né? Não quem eu sou diante do que as pessoas pensam que eu sou, ou até mesmo que eu penso que eu sou. É quem eu sou de verdade, com todos os meus defeitos, com todas as minhas qualidades também. Tudo à mostra, né? Então, quando você se enxerga com clareza, você consegue perceber em que ponto você está se enganando. Isso é uma frase que eu anotei aqui, né? Então, não é se conhecer para justificar as coisas que você faz. Uma das ferramentas que eu uso bastante nos processos terapêuticos com as meninas é a ferramenta dos temperamentos. Vai ter vídeo em breve aqui falando sobre os temperamentos, tá? Mas cada um de nós, e resumindo, nasce com um temperamento. Só que eu vejo muita gente usando temperamento como muleta. Ah, é que eu faço isso porque eu sou colérica e colérica assim mesmo. E autoconhecimento não é isso. É para que você se liberte disso.
Eu faço isso porque eu sou colérico. Ah, interessante. Como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso tratar isso? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor diante das minhas características, né? Não é também autoconhecimento entender para culpar o seu passado. Oh, meu Deus, eu sou péssima, eu fui horrível. Isso precisa te libertar, não te aprisionar, né? E a gente sempre fala que no passado você não tinha o conhecimento que você tem hoje, né? E também não é usar os seus traumas como explicação. Não é usar o seu passado como justificativo para continuar no mesmo lugar, né? Ah, é porque eu sou assim, porque a minha mãe me traumatizou de tal e tal maneira, então por isso que eu sou assim. Isso é válido, a gente sabe disso, mas de novo, conhecereis a verdade para que ela liberte, né? Então o objetivo do autoconhecimento aqui não é só conhecer, mas se libertar das suas amarras, se tornar uma pessoa melhor, né? Porque justificar as coisas que eu faço não leva a gente para lugar nenhum. E o papel da terapia justamente é esse, é levar você para um lugar melhor de onde você está hoje. Então, eu quero que, com o autoconhecimento, não só você se conheça e justifique, mas que você se conheça e entenda aonde você participa da sua própria desordem. Se você tem angústia, se você tem depressão, se você tem ansiedade, qual é o meu papel nisso? Porque a gente só consegue mudar aquilo que está sob nossa responsabilidade. E o que que tudo isso tem a ver com maternidade? Afinal de contas, eu disse para vocês que eu sou terapeuta de mães, né? Isso acontece porque na maternidade isso se evidencia de formas muito claras, principalmente quando eu digo eu não tenho tempo para fazer mais nada, mas eu vejo essa mãe não organizando as prioridades dela. Ou então, quando a mãe vive exausta, mas eu vejo ela não colocando limite nas pessoas ao redor. Ou quando essa mãe é sobrecarregada, e a maioria de nós é, né? Mas ela não assume o que ela precisa mudar. Percebem? Então, isso na maternidade se manifesta de maneiras que a gente nem pode imaginar, que só foram alguns exemplos só, né? Então, sem autoconhecimento, a maternidade ela vira sobrevivência, né? E não é isso que a gente quer. A gente precisa que a maternidade ela vire construção, porque a gente está construindo o futuro de novos seres humanos, não é mesmo? Então, quando você consegue se entender, você para de viver no automático. Isso principalmente na maternidade, né? E qual que é o grande problema do autoconhecimento? O grande problema é que, como eu disse para vocês, autoconhecimento gera responsabilidade. Porque a partir do momento em que você vê, você não desvê mais. Então, a partir do momento que eu consigo ver que eu ajo desta maneira, por conta que eu estou sobrecarregada, eu perco a paciência com meu filho nos momentos em que estou mais sobrecarregada, eu não consigo mais desver isso. Eu não consigo mais agir como se isso fosse natural. Eu sei que eu consigo resolver este problema. Ora, se eu grito com meu filho porque eu estou sobrecarregada, de que maneira que eu posso melhorar isso, né? Então, o autoconhecimento, ele vai trazer essa responsabilidade. E se não for assim, não é autoconhecimento de verdade, não é ferramenta terapêutica, né? É só me aceitem do jeito que eu sou e pronto, acabou. E ninguém é obrigado a aceitar ninguém do jeito que é. A gente tem por obrigação social sermos seres humanos melhores, né? Se não por nós, por quem precisa de nós, né? Então, se eu percebo que eu desconto no meu filho as minhas frustrações, ora, como é que eu faço para resolver essas frustrações, né? Se eu evito conversas importantes, por que que eu faço isso? Então, essa responsabilidade que vai gerar dentro de nós, ela é fantástica. E ela é a primeira ferramenta, e eu ouso dizer que é a ferramenta mais importante na terapia. É quando você começa a se conhecer, não para se justificar, mas para se tornar a melhor versão de você mesmo. Porque, meus amores, o seu filho merece a melhor versão de você. A sua família merece a melhor versão de você. E você merece ser a melhor versão de você, né? Então, só se conhecer não basta. A gente precisa se conhecer para se transformar. Olha, Silmara, de onde você está tirando tudo isso? Bom,
Eu, como disse para vocês no início do vídeo, eu sou mãe atípica, eu tenho um filho autista com TDAH, autista nível suporte 2, com TDAH de 6 anos, mas eu descobri o laudo dele tardiamente, porque eu era uma mãe hiperreativa, né? Eu era uma mãe que não olhava para ele, mas um pouco dessa história eu conto num vídeo de 15 dias atrás, que é cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. E agora eu estou gestando, né, um outro nenenzinho. E uma das coisas que mais aconteceu na minha maternidade com o Miguel foram frustrações, né? Talvez porque eu era mãe de primeira viagem, talvez porque eu era uma pessoa hipercontroladora. Eu tenho essa tendência por conta do meu temperamento. Mas eu imaginava que a minha maternidade ia sair exatamente do jeito que eu imaginava. E qual foi a minha surpresa quando eu tive um bebezinho recém-nascido e que ele não reagia conforme eu imaginava, assim como todas as pessoas ao nosso redor, elas não agem e reagem conforme a gente imagina. Então, a minha maternidade foi uma maternidade cheia de frustrações. E isso me ensinou muito na pele a respeito disso que eu tô falando para vocês. O quanto eu descontava nele, o quanto eu gritava sem necessidade, o quanto eu tentava ser uma boa mãe, e de fato, tudo que eu conseguia era não ser uma boa mãe, justamente por conta dessas frustrações. Então, foi só aprendendo como eu funcionava, como o meu temperamento funcionava, entendendo que o outro, ele é diferente de mim, principalmente quando se trata de um bebê, que eu consegui me reencontrar nessa maternidade, que eu consegui enxergar para além do meu orgulho e ver que o meu filho era autista, que ele precisava de ajuda e que, depois de tudo isso, ele passou de um autista não verbal para verbal. Foi só assim que eu consegui ajudá-lo a se desenvolver. Então, a minha pergunta para você hoje é: quanto custa você continuar no lugar que você está? Quanto custa você justificar as suas ações e reações por conta dos seus traumas, por conta do seu passado, por conta das coisas que dói muito mudar? Paulo Vieira tem uma frase que eu amo, que é: se você não faz por você, faça por quem precisa de você. E o meu convite para você hoje é esse: use o autoconhecimento a seu favor e a favor da sua família, para que você consiga evitar traumas que talvez seus pais criaram em você, mas que você consiga evitar para os seus filhos. Você não está condenado a repetir padrões. E isso é muito importante, né? Por isso que eu sempre digo e sempre vou dizer que cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. Não existe filho saudável com mãe colapsada. Isso é muito importante. Bom, se esse vídeo fez a diferença para você, se você conhece uma mãe que precisa, por favor, não deixe de compartilhar. Vamos atingir o maior número de mães possíveis. Vamos mudar a próxima geração com base na cura dos nossos sentimentos. Um beijo para vocês, vejo vocês na próxima quinzena.